3, verso 1. Livro de Ruth, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 15. Livro de Ruth, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 15. Livro de Ruth, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 15. Ruth fica depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Ruth, capítulo 3, verso 1 ao verso 15. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que essa noite avivarás cevada da ilha, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a ilha. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Noemi fala com Ruth: não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Felicidade no lar é possível. Felicidade na família é possível. O livro de Ruth é uma história linda, um poema maravilhoso na literatura universal. Conta a história de uma família temente a Deus que, num tempo de fome, deixa a cidade e vai em busca da sobrevivência. Mas ao invés de encontrar a sobrevivência, a vida encontra a própria morte. Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion são pessoas que vivem em Belém, na casa do pão. E nos tempos de Juízes, as épocas difíceis de crises, faltou pão na casa de pão. E ao invés deles buscarem a direção de Deus, a orientação de Deus para a vida, eles descem e vão até Moab, em busca de segurança. Encontra a doença. Em busca da vida, encontraram a morte. Agora Noemi, só, viúva, com 2 noras, e ainda vivendo numa terra estrangeira, no meio de um povo diferente, longe, e uma situação difícil. E quando ela está ali, ela percebe e ouve que a mão de Deus tinha sido voltada para o povo de Israel, para Belém, e que Deus havia visitado e que agora havia pão na casa do pão. E isso para ela é muito mais do que uma situação financeira. Ela sabia que Deus havia visitado o seu povo e havia uma nova perspectiva. E nessa volta à sua terra, a sua nora Ruth diz que iria voltar com ele. Diz que estaria junto dela. E aí nós vamos encontrar, queridos, uma das expressões mais lindas na palavra de Deus. Nós podemos perceber a declaração de Ruth para a sua sogra, falando daquela situação. E nós podemos perceber
vão em busca do pão, encontram a morte. O que fazer nesta situação? O que agir? Como agir dessa forma? Elimeleque fugiu da casa do pão para buscar refúgio em Moabe. Ele leva a sua família. E aí o que acontece? A família, o esposo e os filhos morrem. Nós vemos que também Abraão desceu para o Egito e encontrou alguns problemas. Nós podemos perceber também que Isaac tentou descer, mas foi proibido por Deus. Como então essa família, agora, Noemi e Ruth, podem encontrar a felicidade? A situação é uma situação adversa, uma situação muito complicada. Como? Aonde encontrar a felicidade? Onde as pessoas buscam a felicidade? Nós vemos que muitas vezes as pessoas buscam a felicidade no lugar errado. Busca a felicidade no dinheiro, busca a felicidade na fama, busca a felicidade no sucesso. Salomão tinha dinheiro, tinha 1000 mulheres, era rei, tinha poder. E ele relata em Eclesiastes que nada disso pôde de fato trazer a verdadeira felicidade. Então eu engano aqueles que pensam que podem encontrar a felicidade no dinheiro, que podem encontrar a felicidade nos prazeres da vida, que podem encontrar a felicidade no poder. Há outros que buscam uma felicidade egoísta, uma felicidade no pecado, uma felicidade na vida só. Mas isso vai trazer um sabor amargo. Logo, na busca da riqueza, levou a sua família para Sodoma. E ele perde toda a família. Davi, na ânsia, no desejo de encontrar a felicidade com Batseba, e ele deseja de uma maneira apaixonada, afundou a sua família no sangue, nas conspirações e na morte. Como nós falamos, há muitos que buscam a felicidade no lugar errado. E é interessante, querido, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber algo difícil na vida de Noemi. Primeiro, o marido e os filhos estavam mortos. A Bíblia diz que Abraão morreu farto de dias. Jó chegou a ver os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Elimeleque não conseguiu ver os filhos dos seus filhos e agora não tinha quem prosseguir a sua posteridade, não tinha descendente, e era algo que mexia no coração das pessoas, porque se não há descendente, com certeza não haverá a possibilidade de ser o antecessor, de fazer parte na genealogia de Jesus, do Messias. Então não havia nenhuma esperança, não havia nada no coração de Ruth, de Noemi. E é interessante que no versículo, capítulo 1, versículo 20, diz a palavra do Senhor: porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi parte de Belém feliz, em busca de um objetivo, em busca de uma nova terra. E ela volta 10 anos depois, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo, e ela volta sem os seus sonhos. Noemi significa feliz, alegre, mas não é um nome que não combina. Ela está voltando para Belém sem os filhos, sem o marido, não é feliz e não é alegre. Isso não combina com a sua vida. Ela diz: eu quero chamar Mara, que significa amargura. Ela volta sem sonhos, sem projeto, sem nada. E ela diz: olha, o Todo-Poderoso agiu dessa forma, porque grande amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21 ela diz: distosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim?
o Todo-Poderoso me tem afligido. Ou seja, ela começa a reclamar, e ela reclama de Deus. Ela diz: olha, minha alma está amargurada, a minha tragédia, o que está acontecendo na minha vida, parece que todo mundo está contra mim. Veio o castigo de Deus, eu estou triste, porque o castigo de Deus aconteceu, uma tragédia na minha vida, na minha família. Acabou os meus projetos, acabou tudo. Ela não tem mais o que fazer. E é interessante que quando ela está nessa situação, ela vive dessa maneira. Ruth toma uma decisão. Ruth toma uma decisão de acompanhar. Como então, queridos, que pode brotar a felicidade? Talvez você vai dizer: olha, no meu lar não está acontecendo como aconteceu no lar de Noemi. A minha situação não é a situação de Noemi, mas, querido, nos nossos lares, na nossa família, sempre acontecem as lutas, acontecem as dificuldades. De repente vai indo tudo muito bem, e vai tudo caminhando tranquilo, e de repente você começa a ver, vem um vendaval, vem uma tempestade, vem um terremoto, vem os problemas. E como diz o reverendo Jeremias, geralmente os problemas quando vêm, eles parecem que combinam, eles não vêm de um só. Eles combinam, chega o primeiro está começando a ir embora, vem o segundo, o terceiro, e vem uma sequência de problemas. É uma situação acontecendo, e como diante de tudo isso, ainda pode brotar a felicidade no lar. Porque com certeza eu e você queremos que o nosso lar seja feliz. Nós não desejamos que o nosso lar seja infeliz. A felicidade precisa ser edificada no nosso lar através de um fundamento. E este fundamento é Deus, é Jesus. Este fundamento é Deus. E aí nós começamos a ver no lar de Ruth. Ruth, antes de decidir caminhar com Noemi, ela toma uma decisão, porque ela era moabita. E moabita adorava a divindade pagã, o deus Calmos. Ela não conhecia o Deus verdadeiro, ela adorava um Deus pagão. Mas agora ela tem o conhecimento de um Deus vivo, de um Deus poderoso, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que havia salvado. E ela diz aquela expressão que muitas vezes nós citamos no casamento. Eu já citei em casamento, mas não é uma expressão de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem. É da nora para a sogra. Será que as noras que é cristão têm coragem de recitar esse poema para a sogra? E ela diz: onde quer que fores, irei eu também. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali eu serei sepultado. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprove. Se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Geralmente fala isso no casamento, né? Esposo fala para a esposa fala para o esposo. Mas aqui foi Ruth falando para a sua sogra. E ela estava agindo. Ruth pôde encontrar a felicidade, queridos, porque ela buscou em primeiro lugar Deus. Ela coloca Deus, ela diz: olha, o teu Deus é o meu Deus. Ela coloca Deus, ela começa a formar a sua vida, a edificar a sua vida na presença de Deus. Ruth não estava indo junto com Noemi, preocupada em querer o marido, mas ela vai até Noemi, ela vai junto com Noemi, preocupada com Deus. Ela busca Deus, ela clama a Deus, ela pede que Deus esteja com ela. E aí o que Deus dá? Deus dá um marido crente, rico, generoso, um homem que vai se tornar o avô do rei Davi. Nós podemos perceber então
que Noemi edificou a sua vida, ou Ruth edificou o seu lar, fundamentado em Deus. Se eu quero que o meu lar seja feliz, se você deseja que o seu lar seja feliz, você precisa buscar fundamentar o seu lar, a sua família em Deus. Ruth colocou Deus em primeiro lugar. Deus estava sempre em primeiro lugar. Ela tem o desejo de conhecer Deus, de viver esse Deus, que é o Deus de sua sogra. E ela vai com o desejo de declarar, de conhecer esse Deus. Nós falamos hoje de manhã, estávamos conversando lá sobre a família, a necessidade de ensinar os nossos filhos na presença de Deus. Mas para isso o nosso lar precisa estar edificado, fundamentado na pessoa de Deus. Deus em primeiro lugar, soberano nas nossas vidas. E Ruth tem essa experiência com Deus. Ela diz: eu não vou abrir mão de andar com esse Deus. Eu vou seguir você, mas eu quero servir o teu Deus. Eu quero andar com o teu Deus. Eu quero viver com o teu Deus. Eu quero estar com o teu Deus. E aí, Deus preparou Boaz. Deus trouxe Boaz, que veio para ser o seu marido. O Salmo 37,4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se nós queremos, amados, que o nosso lar seja feliz, e a felicidade vai brotar no nosso lar, nós precisamos fundamentar o nosso lar, a nossa família, na presença de Deus. Mas há uma outra qualidade no lar. Primeiro, Deus. Segundo, a felicidade vai caminhar na integridade dos cônjuges. E aí nós começamos a perceber a integridade de Ruth. Ruth era uma mulher de grandes qualidades morais. Primeiro, ela havia convertido a Deus. A sua fé estava em Deus. E ela buscou abrigo no Deus vivo. Eu quero servir esse Deus. Eu quero louvar esse Deus. Eu quero obedecer esse Deus. Eu quero andar na presença desse Deus. Mas Ruth também era uma mulher trabalhadora. Ela estava vivendo, fazendo tudo aquilo que estava ao seu alcance. E aí ela também era uma mulher que tinha um bom relacionamento com a sua sogra. Faz tanta piada de sogra, né? Fala tanto de sogra, mas Ruth tinha um excelente relacionamento com a sogra. E não é porque a sogra morava longe, não. A sogra estava bem perto dela, né? Às vezes o relacionamento com a sogra é bom, quando ela está bem longe, né? Maravilha, você não vai ter problema com a sogra. Mas Ruth estava junto da sogra. E Noemi tratava Ruth como filha. Ela não tratava como nora, mas tratava como filha. Cuidava, falava com ela. E ela era conhecida. Capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: respondeu Boaz, ele disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como a deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Boaz está dizendo: olha, eu sei que você cuida muito bem da sua sogra. Você cuida muito bem da sua sogra. Todo mundo sabia, a cidade sabia que ela cuidava muito bem da sogra. Essa era a atitude de Ruth. Boaz era um homem íntegro. Diz o texto que Boaz estava ali, e a mulher veio bem vestida, perfumada, e deitou aos seus pés à meia-noite. À meia-noite, uma mulher perfumada, cheirosa, bem vestida, bonita, jovem, deitada aos seus pés. O que ele faz? Ele não abusou de Ruth naquela circunstância. O maior desafio da integridade é quando nenhum olhar está ao seu redor. Diz o reverendo Hernandes que
E Boaz era um homem íntegro, respeitador. Ele poderia ter aproveitado de Ruth. Meia-noite, a mulher que deitada, a Noemi diz: você descobre os pés dele e deita nos pés. Mas Ruth também teve uma atitude sábia, que ela não deitou no colo dele, ela deitou nos pés. E Boaz não fez nada com ela. Por quê? Porque ele a respeitou. Ele era um homem íntegro. E a felicidade no lar vem pela integridade dos cônjuges, o respeito de um para com o outro. Ruth chegou e ela fala, e ela está ali. E é interessante que quando ele pergunta: quem é você? E ela responde: eu sou a tua serva. Ela não diz assim: eu sou a tua mulher, a tua amada, eu sou o seu novo amor, você não sabe, eu estou aqui. Não, ele diz: eu sou a tua serva, eu estou aqui. O respeito, e querida, a felicidade no lar só acontece quando há a integridade do cônjuge, o respeito que habitou entre eles. Estava ali. Boaz era um homem generoso. Diz que ele fazia mais do que era exigido pela lei. E será que nós temos sido generosos no nosso lar? Generosos nos elogios? Nós temos ouvido durante a semana, quinta-feira, as palestras com o reverendo Hernandes. Ele tem falado sobre isso. Nós devemos ser generosos nos nossos elogios. Muitas vezes nós temos preocupado mais com coisas do que com pessoas. Eu ouvi uma frase da semana, achei interessante, que diz que bens materiais nunca vão dizer para você que te ama. E às vezes a gente valoriza muito mais os bens materiais do que as pessoas. Você nunca vai receber um abraço do seu carro. Você nunca vai receber um abraço da sua casa. Você nunca vai receber um abraço da sua televisão. Mas muitas vezes nós valorizamos muito mais as coisas materiais do que as pessoas. Nós preocupamos mais com as coisas materiais do que com as pessoas. E nós vemos aqui que Boaz cuidou. Mas Ruth tinha uma beleza interior, ela é íntegra diante do Senhor. Provérbios 31:30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ruth construiu o seu lar, colocou diante do Senhor, e ela fez parte da genealogia de Jesus. E é interessante, no capítulo 4, versículo 13, diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Ruth e Boaz só tiveram um relacionamento sexual depois do casamento público. Esperaram o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Boaz diz: olha, essa moça linda aqui nos meus pés, mas eu vou respeitar essa moça. Não importa se é meia-noite, eu vou respeitar essa moça. Ruth, para o seu lado, diz: eu vou respeitar esse homem. O homem do dinheiro, o homem que tem poder, o homem que vai me resgatar, que vai me dar um futuro. Eu não posso perder esse homem, eu tenho que aproveitar logo. Senão eu vou esperar no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, no momento certo. Ela diz: não vou apavorar. E por isso ela foi abençoada. Hoje de manhã nós falamos dos jovens: espera o tempo de Deus, se preocupa. Abraão esperou 25 anos a promessa de Deus para nascer Isaac. Então espere em Deus. Deus tem preparado aquilo que Ele tem para vocês. Faça como Ruth, vamos esperar em Deus. Na hora certa, Deus vai dar um Boaz. Não é o da Adriana. O da Adriana já é da Adriana, né? Então, não fique de olho no Boaz da Adriana. Mas Deus vai trazer um Boaz como o Boaz de Ruth. Ou vai trazer uma Ruth para o Boaz também. Mas
se tiver um Boaz, aí Deus vai trazer uma Ruth para ele. Em último lugar, eu tenho um lar para que o meu lar seja feliz. Eu preciso, em primeiro lugar, o meu lar estar firmado em Deus. Em segundo lugar, eu preciso viver de maneira íntegra com o meu cônjuge. Em terceiro lugar, eu preciso de fato ouvir os conselhos. O versículo 5 diz que respondeu Ruth: tudo quanto me disseres, farei. E era conselho de sogra. E para Ruth era totalmente diferente, porque ela é moabita. Ela não conhecia os costumes judaicos do levirato. Isso era algo muito estranho, mas ela começa a obedecer. Porque ela vai ouvir aqueles conselhos. Irmãos, nós temos que ter sabedoria de quem nós estamos ouvindo conselhos. Nós não podemos ouvir conselho de qualquer pessoa. Há pessoas que não são capazes, não têm sabedoria para dar conselho. Os conselhos são errados, é como fontes venenosas, são maus conselhos. E nós precisamos ouvir bons conselhos. O texto hoje que foi lido de manhã na abertura da escola dominical, Timóteo Tito 2, 3 e 4 diz: quantas mulheres idosas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e a seus filhos. Então devemos ouvir os conselhos. Ruth ouviu, e ela obedeceu o costume, o conselho de Noemi. Muitas vezes nós ouvimos os conselhos. A palavra de Deus está cheia de conselho a nós. E no nosso relacionamento, a felicidade vem no lar, nós temos que ouvir os conselhos do Senhor. Ouvir a palavra dele para as nossas vidas. Qual é o conselho que Deus está me dando? Ouvir e praticar. Há um ditado popular mentiroso que diz que se o conselho fosse bom, não se dava. Fazer o quê? Mentir. Mas a palavra de Deus está cheia de conselhos bons e de graça para abençoar as nossas vidas. Ruth obedeceu. Ruth também se tornou de maneira humilde. Ela se colocou diante do Senhor, ouviu ali o conselho da sogra e atendeu. Às vezes, quando a gente traz um conselho, a pessoa diz: isso eu já sei demais, sei muito mais do que isso. Não ouve o conselho, não ouve a palavra de Deus, não ouve o ensinamento do Senhor. Às vezes procura uma pessoa mais experiente e a pessoa traz um conselho, traz uma conversa, orienta, e a pessoa diz o seguinte: não quero saber, eu sei qual que é o melhor para mim, o que devo fazer. Mas assim não foi o que Ruth fez. Ela se humilhou. Agostinho diz o seguinte: o orgulho transformou anjos em demônios. A humildade transforma homens em santos. Diz Agostinho: o orgulho transformou anjos em demônios. A humildade transforma homens em santos. Ou seja, Boaz já tinha se agradado de Ruth no campo. E ela sabia que isso havia acontecido. Mas ela foi humilde e ela disse: eu sou a tua serva. Ela se humilhou. Ela colocou daquela forma. Mas Ruth também, ela confiou em Deus. Ela não saiu desesperada. E agora, como é que vai fazer? Eu sou viúvo, o que vai acontecer na minha vida? Ela confiou. Deus vai prover, Deus vai trazer uma solução. E por isso, o livro de Ruth também. Por isso o lar de Ruth foi feliz. Porque primeiro, ela colocou Deus como base. Segundo, ela teve uma vida ainda. Terceiro, ela atendeu os conselhos, atentou para os conselhos. E nós iniciamos o culto hoje lendo o livro de Provérbios. Nosso lar seja feliz. Nós precisamos que ele seja solidificado, arraigado, sustentado no Senhor. Precisamos viver uma vida íntegra com o nosso cônjuge, com a nossa família. Integridade, sinceridade,
uns com os outros. Se nós desejamos que o nosso lar seja feliz, devemos ouvir o conselho da palavra de Deus, o manual das nossas vidas. Eu disse hoje de manhã lá na escola dominical, muitos lares estão vivendo momentos de lutas porque não têm olhado para o manual. Eu disse que muitas vezes, quando nós compramos um produto novo, nós já queremos instalar, mexer no produto, funcionar. E quando o produto não funciona, mas por que não funcionou? Já estragou até o produto às vezes, até queimou. Aí você vai lá no manual e vai dizer, olha, você tem que fazer isso aqui primeiro, depois o segundo passo, depois... Aí você faz, nossa, mas esse manual é muito grande, eu não vou ler isso tudo aqui não. Eu já vou direto tentar fazer. E você estraga. A palavra de Deus está cheia de conselho para as nossas vidas, para o nosso lar, para o nosso relacionamento. Como que os pais devem relacionar com os filhos, como que os filhos devem relacionar com os pais, como que o cônjuge deve relacionar com o seu cônjuge. É lindo o que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ouvir esses conselhos e guardar esses conselhos no nosso coração. E aí, o nosso lar será um lar feliz, na presença de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Senhor nos guarde. Amém? Vamos colocar em pé e vamos cantar o 368. 368.